Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 20.790 dólares. Bitcoin que não consegue passar de uma vez dos 21.500 e tem correção. A grande pergunta é, será que temos força para continuar subindo e romper o topo? Ou essa quedinha é só prelúdio de quedas muito piores que estão por vir, que podem até reverter essa tendência de alta? Hoje, junto com você, eu vou tentar responder essa pergunta. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje a gente vai começar aqui no Bitcoin no 4 horas, tá? Fazendo uma análise de longo prazo, a gente vai tentar entender esse movimento de baixa que a gente teve. E também vamos falar um pouco sobre o S&P 500, cara. O S&P 500 que chegou a cair mais de 3% desde a máxima, tá bom? Tá tentando se recuperar nessa abertura aqui, vamos discutir um pouquinho sobre isso. E vamos falar também sobre o sentimento, o que está acontecendo nos nossos indicadores, sem esquecer de mostrar onde as instituições estão colocando as ordens delas, tá bom? Mas antes de começar, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, que é muito importante aqui para o canal continuar crescendo, beleza? No final desse vídeo, cara, eu quero mostrar para vocês um gráfico que vocês conhecem, um gráfico muito parecido com esse aqui, que é o Wall Street Cheat Sheet, né? Mas agora eu quero te mostrar um gráfico um pouco diferente dele, que é o que eu acho que pode estar acontecendo nesse momento, pelo que eu estou vivendo no mercado, pelo que eu estou vendo dos comentários, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar falando do Bitcoin. Bitcoin no 4 horas, ele continua numa tendência de alta, tá? Então mesmo que a gente corrija, cara, os 19.500 é uma zona natural e é uma zona de suporte importante no Bitcoin. Eu estarei de olho para fazer compras, um trade no Bitcoin entre esses 19.500 e os 18 mil dólares, tá bom? Eu acho que pode ser uma boa buy zone para o Bitcoin. Então, tem muita gente falando que agora já era, que o Bitcoin vai acabar, mas assim, cara, mesmo que ele for para baixo dos 19, seria uma correção saudável do preço, tá bom? Então não deixe de se enganar para essas pessoas que estão caçando o topo nesse movimento aqui. E aí a gente tem que deixar bem claro uma coisa. O Bitcoin, para ele reverter a tendência no semanal, ele precisa fechar candles acima desses 21.500, seria bom até acima desses 21.700 que a gente formou outra armadilha, né? Então a gente ainda não reverteu ainda não reverteu a tendência no gráfico semanal, correto? Então o ideal seria que a gente visse isso aqui acontecendo. Isso aqui dá mais confirmação para a gente ir para os 25 e quem sabe os 30, beleza? Mas antes de fechar aqui acima no semanal, a situação é um pouco tensa. É por isso que nos últimos dias a gente estava falando com vocês que a gente ia realizando lucro aos poucos, né? A gente ia aos poucos colocando dinheiro no nosso bolso, rebalanceando a nossa carteira. E é o que eu acho que continua fazendo sentido nessa região. Se a gente passar aqui, começar a fechar acima, caras, aí eu imagino um movimento bem mais forte, onde eu vou segurar os meus bitcoins, principalmente os de longo prazo, e não vou querer vender muito até os 25 e quem sabe até os 30, beleza? Se eu olhar aqui no 4 horas, de novo a gente formou uma armadilha acima do topo, né? Muita gente veio xingar aqui ontem, falando que agora já era, não vai romper. Mas, caras, a gente precisa entender que a gente está numa tendência há muito tempo de alta, muitos dias sem corrigir, então correções são naturais que aconteçam, tá bom? E armadilhas nos topos também. Então o que a gente sempre fala, a gente não compra rompimento de topo, porque não tem sentido nenhum, não faz sentido numa perspectiva de risco-retorno, a maioria dos rompimentos são falsos. Então repara que a gente não consegue nem perto de fechar candles acima dos 21.500 aqui, fecha na verdade na região dos 21 mil dólares, tá? Então isso aqui foi um falso rompimento. E depois do que aconteceu no S&P 500, é natural que a gente corrija. E para falar a verdade, eu acho que a gente corrigiu até pouco, galera. O Bitcoin está subindo 0,47 desde ontem, sendo que o S&P 500, olha o que está acontecendo no gráfico do S&P, cara. O S&P despencou ontem, mesmo com dados de inflação melhores do que o esperado, né? E por que isso? Cara, a gente nunca sabe, né? Mas o mercado está especulando que agora o mais importante não vai ser a inflação em si, mas a recessão, o quão forte essa recessão vai bater nos Estados Unidos e no mundo, beleza? Mas então, basicamente, a gente continua aqui numa tendência de alta, tá? No S&P 500 no diário, e é importante que a gente segure esses fundos entre os 3.800 e 3.760. Assim como, se a gente voltar a subir e romper os 4.000 pontos é festa, 4.100 é confirmação. Então esses são os pontos de suporte aqui, tá bom? Então toma cuidado. Isso aqui, caras, infelizmente vai
ou ajudar ou ferrar o Bitcoin. Vocês sabem, né? A gente não pode fechar os olhos para essa correlação, correto? Mas em relação ao Bitcoin em si, se a gente corrigir para essa região aqui de Fibonacci, como eu disse para vocês, eu estarei de olho para compras, sim, entre 19.400 e 18 mil dólares. Além disso, eu destaco que se a gente romper essa região aqui dos 21.600, deve entrar um FOMO para levar o mercado bem mais acima. E o que é romper, cara? Se manter acima, formar um novo range, beleza? Pablo, você continua otimista? Continuo. Eu continuo acreditando que a maior probabilidade não é uma correção aqui nessa região, tá? A maior probabilidade para mim é que a gente consiga romper isso aqui antes de corrigir. Muito por causa do sentimento, né? O sentimento nesse momento aqui continua muito baixo, com o long short ratio próximo a 0,83. A gente teve uma queda forte no nosso open interest enquanto o preço estava caindo, olha só. Então muita gente que acabou comprando o topo ali, cara, começou a ser estopada, começou a ter que vender no fundo, começou a ser liquidada. Olha só o tanto de gente que teve que se desfazer das posições, né? Claro que a gente teve alguns FUDs, né, em relação ao Departamento de Justiça nos Estados Unidos, mas não foi nada importante, tá? E a gente teve a queda no S&P, então, na minha visão, o Bitcoin segurou até bem, tá? Sinceramente, depois de tudo tanto que a gente subiu. No curto prazo, a gente tem que olhar para esses fundos que a gente deixou. Primeiramente, aqui, um fundo importante na região dos 20.600 dólares. Perdeu aqui, a gente deve testar o fundo dos 20.400. Indo perder os 20.400, cara, aí a gente pode ver um Bitcoin abaixo dos 20 mil dólares, que pode dar oportunidade de trade caso a gente tenha essas retrações, tranquilo? Importante, passada a região aqui de resistência, primeiramente dos 21 mil dólares, para mim é muito importante, a gente não consegue se manter acima dos 21 mil dólares há bastante tempo, era suporte, virou resistência, é um primeiro passo importante aqui para o Bitcoin. Depois, obviamente, o topo nos 21.700, que tem um voluminho ali, mas repara que o maior volume está abaixo, o maior volume está no fundo. Então esse topo não me preocupa tanto, beleza? Na verdade, a gente está meio que numa consolidação aqui. Se perder os 20.400, sinal ruim, rompeu os 21, bom sinal, rompeu os 21.700, começou a fechar acima, sinal de FOMO para a gente continuar subindo. Beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui são as instituições, tá bom? As instituições, nesse momento, a gente pode ver que elas continuam aqui sem grande interesse pelo book no momento, né? Até travou aqui o Trading Light, galera. O Trading Light travou. Vamos olhar aqui no agregado. No agregado a gente pode ver uma neutralidade, né? Um pouquinho mais de ordem compradora, tá? Com o Bitcoin brigando nesses 20.750. Então, assim, bem neutro, né? Então, o book me parece neutro, tá? E isso me leva a crer que a gente está num preço justo. Começou a cair aqui, rompeu os 20.400, perigo para a gente testar abaixo dos 20 mil dólares, quem sabe dando a oportunidade para a gente comprar na retração no 4 horas. Rompeu os 21.700, olho para cima, correto? Outro ponto importante que eu posso destacar aqui para vocês é justamente a imagem que eu queria mostrar para vocês, que é o Wall Street cheat sheet, só que ao contrário, né? Então, assim, quando a gente olha essa imagem aqui, vocês estão acostumados com ela ao contrário, né? Com o preço subindo, a gente tendo o pico da bolha e depois a gente tem a negação, depois a gente tem a depressão, tudo isso. Mas aqui, eu acho que está acontecendo exatamente o contrário nesse momento de mercado, tá? A meu ver, a gente pode ter chegado num fundo importante. E o que acontece quando a gente vai chegando nesses fundos importantes é que as pessoas vão shortando muito, né? Então as pessoas elas começam a shortar mais e mais em margem, começam a falar para todo mundo que só short dá certo. E pá, isso basicamente, cara, até a gente fez isso ali em 2021, né? Desculpa, em 2022, né? Afinal, cara, era só short que dava certo mesmo. E a gente chega num ponto de euforia dos ursos, que eles falam, eu sou um gênio, cara, todo mundo que tá shortando vai ficar rico. Talvez tenha sido ali na FTX. Isso tenha sido na FTX, tá? E agora a gente pode estar bem aqui, ó, tentando reverter essa tendência. E o que todo mundo tá falando agora nos mercados é uma complacência mesmo, cara. A gente só precisa subir um pouquinho, cara, pra shortar mais. Daqui a pouco os shorts vão dar certo, o preço vai voltar a cair. Se a gente rompe esses 21 mil dólares, eu acho que a gente pode começar a entrar numa negação assim. Cara, tem que voltar a cair, é óbvio que vai voltar a cair.
foi o que aconteceu depois do Corona Crash, tá? Quando a gente foi ali para os 6, 7, 9 mil dólares. A galera falava, tem que cair, o S&P 500 vai quebrar, não é sustentável o que o Fed está fazendo. Então, vai ter a negação ainda, na minha visão, se a gente passa desses 21.500 dólares. Depois vai ter a ansiedade. Então, todos esses caras que estão aqui nos comentários falando que o Bitcoin vai acabar, que quem está posicionado agora é burro, e que estavam aqui falando, né, que o Bitcoin ia acabar, eu fiquei 2 meses sendo xingado porque eu falei que eu estava acumulando nessa região ali dos 16 mil dólares. Essa galera vai começar a ficar ansiosa, o preço vai começar a ir contra eles, vão ser estopados, liquidados, até que eles vão chegar e vão desistir do mercado com raiva aqui em cima, né? E vão começar a falar, isso aqui é meio antigo, né? Mas no passado, no mercado, a gente tinha, toda hora que imprimia um Tether, o mercado pumpava, né? E o Arthur aqui é o da BitMEX, o ex-CEO da BitMEX, que ele travou a BitMEX lá nos 3.600, né? Então, assim, eles vão começar a procurar motivos para descredenciar o mercado. Ah, esse mercado é manipulado. Ah, não dá. Mas eu acho que a gente pode estar bem aqui, ó, bem nessa complacência. Porque todo mundo que eu vejo tá falando, não, cara, é só um reteste pra gente voltar a cair, os 12K é logo ali, os 10K é logo ali, e eu venho falando há bastante tempo. Não acho que o Bitcoin vai a 12K, não acho que o Bitcoin vai a 10K, eu acho que tem uma boa chance de a gente ter formado o fundo, tá bom? Vai depender muito dessa e da próxima semana, da gente ver a gente conseguindo se manter acima desses 21.500, beleza? Mas eu encaro assim, cara, a gente tá bem aqui, ó, bem na complacência, cara. Tá todo mundo, não, vai voltar a cair, e talvez não volte. Então tome cuidado, lembre-se, não tem nada de errado em você shortar, mas tem errado você não colocar stop, né? Então coloque stop, porque o tanto de gente que foi liquidada nessa alta aqui de 30%, em janeiro, cara, não é brincadeira, né? Então, nesse momento, né, quem não pegou essa alta muitas vezes pode começar a seguir isso aqui por raiva, né? Você fica em negação, fica em ansiedade, e esse realmente não deve ser o foco dos traders. Cara, short, coloque stops. Na semana passada, por exemplo, a gente tomou alguns stops que a gente estava shortando há muito tempo. Faz parte do mercado, tá bom? Não entre num time, o time dos Bulls, o time dos Bears. Não. Execute a sua estratégia de acordo com o que está acontecendo. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade.